consegui comprar o famoso fone da Bose, o QC35, aquele que tem cancelamento de ruído, por R$ 640. Eu comprei ele usado no Mercado Livre e eu vou te contar um pouquinho sobre essa compra e também falar para você aqui o estado que estava o fone, se valeu a pena ou não. E até fazer um breve review do aparelho. Fala galera, meu nome é Will, eu sou designer gráfico e eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Aqui a gente traz muito review, viagens, dicas de design, fotografia, vídeo, enfim, uma gama de coisas que eu tenho certeza que de alguma maneira podem facilitar a sua vida. E se você gostar desse vídeo, eu peço para você deixar um like que me ajuda demais. Eu queria te contar um pouco dessa compra que eu fiz. Eu já namorava esse fone da Bose há muitos e muitos anos, desde que ele lançou, mas sempre teve um preço super salgado, né? Então eu já tinha decidido que se eu encontrasse um na faixa de uns R$ 700, usado mesmo, eu ia comprar. Mas eu fiquei anos procurando e basicamente nunca achava nada abaixo de 1.200, 1.100 por aí. Esses foram os preços mais baixos que eu já vi. Procurando no Mercado Livre, navegando um dia, eu vi esse anúncio, o fone estava R$ 940, então ele estava um pouco abaixo de costume, digamos assim, né? Então eu entrei em contato com o vendedor rapidamente, porque eu vi que o anúncio tinha acabado de ser feito. Ele deu uma olhada na descrição geral do produto e eu entendi que era um fone usado, tinha 2 anos e meio de uso, o fone era do filho do vendedor e ele foi morar em outro país e deixou o fone lá na casa dele. Então eu falei assim, bom, eu vou tentar articular com esse vendedor para ver se consigo baixar esse preço, porque é um fone já bem usado e antigo, né? Mas tinha todas as características que eu queria e as fotos estavam super boas do produto, assim, então um produto muito inteiro. E aí eu falei com o vendedor, eu mandei mensagem para ele e falei, olha, já que esse fone tem mais ou menos 5 anos que foi lançado, tem 2 anos e meio aí de uso, tá parado com você, se você me fizer por R$ 700, eu compro agora. Ele demorou alguns minutinhos e respondeu, olha, por 700 eu não consigo fazer por 740. Eu falei, pô, fechou. Então muda o preço que eu compro. Só que aí o que aconteceu? Era um sábado à noite, se eu não me engano. Eu fui até uma hora da manhã dando uma olhada para ver se ele tinha mudado de preço, mas ele não mudou. E aí eu pensei, putz, esse cara vai mudar no meio da madrugada. Alguém vai entrar e vai comprar. Beleza. Passou a madrugada, acordei de manhã cedo, já fui dar uma olhada, ele tinha trocado para 740. Aí eu fui lá, fiz a compra e entrei em contato com o vendedor. Eu falei, olha, já comprei o fone, tudo certinho, aguardando o envio. Ele só ia poder me enviar na segunda, né? Chegou o dia dele mandar o fone e ele falou, olha, William, então, tem uma notícia meio chata. Aí eu, putz, deu merda, né? Sabia que eu tava comprando esse fone muito barato. Aí ele falou, olha, o fone tá aqui, tudo direitinho, funcionando perfeitamente, só que como faz muito tempo que meu filho foi embora e deixou o fone aqui, eu nunca mais tinha aberto a caixinha dele. E aí eu falei assim, tá, mas o que aconteceu? Ele, o fone ficou parado aqui, e eu fui abrir agora e as espumas que envolvem ali a orelha, elas estão se abrindo. Aí eu, pô, tem como você mandar um vídeo pra eu ver as condições e tal? Aí ele, tem sim. Aí ele logo me mandou um vídeo, abriu lá a caixinha, me mostrou tudo e falou, tá sim. Se você aceitar, eu já dei uma olhada no Mercado Livre e é mais ou menos uns R$ 100 essas espumas. Eu te dou um desconto na compra de R$ 100 e você depois compra aí por você as espumas. Aí eu fui lá, conferi no Mercado Livre, realmente tem espumas até muito mais baratas do que isso. E aí eu falei, pô, fechou. Você consegue me dar esse desconto por dentro da plataforma? Aí ele falou, vou tentar. E ele já foi no mesmo dia e me enviou mesmo assim o produto, né? Ele já me mandou o código de rastreamento e tal. E ele falou, olha, William, por dentro da plataforma eu não consigo fazer esse desconto. Aí eu falei assim, bom, então faz o seguinte, vamos esperar o fone chegar até mim. Eu dou uma olhada, vejo se está tudo funcionando. Se tiver tudo certinho, eu te passo meus dados, você deposita os R$ 100 e está fechado. Até que finalmente chegou, eu recebi o produto, testei, aí mandei os dados para ele depositou os R$ 100 e a gente concluiu a compra. Então deu tudo certo. Mas agora eu estava com o fone em casa e eu precisava ver se a compra tinha valido realmente a pena, né? Se tinha algum detalhe ali que estava escondido, que ele não mencionou. E aí, primeiramente, a caixa é espetacular. É tipo uma caixa meio de couro, assim, super bem construída, com zíper, e ali ainda tem um espaço para você guardar alguma coisa que você queira, um papel, documento, carteira. Tem também ali o cabo que vem, que é para caso acabe a bateria dos fones, você pode continuar ouvindo com cabo. Inclusive, a qualidade de áudio fica melhor com o cabo. No Bluetooth, geralmente é um pouco inferior. Ele tem um switch, que é quando está vermelho ele está desligado, quando está verde você conseguiu ligar ele. Coloquei ele e na medida que eu simplesmente virei o switch, ele já começou a funcionar. O cancelamento de ruído é automático, então você já sente ali na hora a diferença. E cara, o cancelamento de ruído é muito legal, porque só quando você usa você realmente entende a diferença que ele faz. Ele cancela muito bem os ruídos e também conversas ao redor ali. Você
Vai conseguir escutar se tiver pessoas falando com você do seu lado, sim. E também vai conseguir escutar alguns barulhos que se destacam, por exemplo, uma buzina na rua, sabe? Esse tipo de coisa mais aguda. Mas fora isso, você vai ter um ótimo selamento dos outros barulhos, sabe? E pelas pesquisas que eu fiz, isso acontece porque do lado de fora dos fones, eles têm alguns microfones que ficam o tempo todo captando o som externo. Então ele capta esse som externo e joga uma onda de volta igual a onda que ele recebeu. Então elas se anulam. É uma explicação muito grosseira que eu estou fazendo, mas é mais ou menos isso que acontece. E é por isso que você consegue isolar a maioria dos sons. Essas espumas, eu acho, é a minha suspeita, que elas só tenham começado a se abrir porque ficaram muito tempo paradas. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu já quis usar o fone e já comecei a usar com a espuma mesmo meio aberta e não interferiu muito assim no conforto e nem no selamento do cancelamento de ruído. Estou usando ele horas e horas e horas perfeitamente, sem me incomodar, e realmente ele é muito confortável. Se você for procurar na internet, os reviews que tem por aí falam disso, que esse fone da Bose é campeão em conforto. É um fone com design bem minimalista, né? Ele é todo preto fosco. Geralmente eu só uso ele para editar e para trabalhar, e quando eu preciso ir em algum lugar, eu ponho os fones da Apple, o AirPods, que é bem menor e bem mais discreto. Esses buraquinhos que ficam de fora, que são os microfones, né, que captam as ondas sonoras do exterior do fone, eles também deixam espaço para poeira entrar, porque são buraquinhos relativamente grandes, e também água. Então, se você estiver na rua e começar a chover, eu aconselho extremamente você tirar, guardar eles dentro do case e colocar na mochila, porque sim, pode entrar água e se entrar é um problema bem grande. Se você estiver num lugar com muito vento e esse vento pegar nesses buracos de microfone, eles vão sim transportar um pouco desse vento para dentro do seu áudio. Bom, na partezinha de cima dele tem uma almofada, que é onde fica em contato com a sua cabeça o tempo inteiro, né? Aquilo ali é feito de alcântara, se eu não me engano é o nome do tecido, é tipo uma espuminha aveludada, e não teve nenhum desgaste, nenhuma deformação ali naquela espuma. Por ele ter uma estrutura boa e acomodar muito bem e ter esse conforto muito grande, ele diminui muito a sensação de fadiga ali, né, na sua cabeça. Então eu ainda não me senti desconfortável com eles e eu já estou usando há mais de uma semana, horas e horas e horas por dia. E eu tenho uma cabeça enorme, né? E o fone simplesmente se adapta muito bem. Se você tem uma cabeça menor que a minha, que eu acredito que você deva ter, vai servir em você sem problemas. Ele tem uma coisa que cada vez menos a gente está vendo nos fones novos, né? Que é ele tem botões. Tem um botão para cima e um para baixo, que é para aumentar e diminuir o volume. E no meio ele ainda tem um botão ali de pausa. E se eu não me engano, você consegue passar música clicando 2 vezes. Tem uma parte ali que é a que segura os ear cups ali, né? Que é aquilo que vai ao redor das suas orelhas. Eu achei aquela estruturazinha meio delicada. Então eu vejo com um pouco de receio se você for dormir com ela, que eu sei que tem gente que gosta de dormir de fone. Ou então se você for, sei lá, deitar com ele no sofá, enfim. Eu acho que se rolar uma torção ou uma pressão, pode ser que aquilo quebre e aí vai ser um puta de um problema, porque eu acho que é uma peça difícil de repor. Se você costuma fazer ligações, você também vai gostar desse fone, porque até então, agora, eu faço diversas ligações com ele, às vezes de trabalho e às vezes para familiares, e eles nunca tiveram problemas em me ouvir. Eu confesso que eu não sei como vai ser essa qualidade de ligação quando eu estiver num metrô ou num ônibus cheio, em ambientes mais barulhentos. Aqui no meu quarto, ele funciona perfeitamente bem, ninguém nunca me pediu para repetir ou falou que estava me ouvindo mal. Ele também faz o pareamento de 2 devices, e aí você consegue, por exemplo, colocar seu telefone e seu computador, o que é muito bom, porque apesar de ser um fone antigo, ele tem uma tecnologia que poucos fones têm, que é, ele consegue variar entre aparelhos. O que acontece comigo? Eu trabalho o dia inteiro com o computador e o celular, e no computador eu estou escutando, sei lá, Spotify. E aí eu vou lá, pego meu celular e vou escutar um áudio do WhatsApp. Pum, ele automaticamente entende que eu estou usando o WhatsApp e ele muda a atenção para o telefone e eu começo a ouvir o áudio que sai do telefone. Aí eu solto o celular, bloqueio, coloco em cima da mesa, ele volta a tocar o que estava tocando no Spotify. Já teve vezes que ele errou, tá? Mas na maioria das vezes ele é consistente. Eu também jogo, tá? Eu jogo na Steam e atualmente eu estou jogando Red Dead Redemption e Fallout. E jogar um videogame com cancelamento de ruído, meu irmão, é foda, hein? Porém, eu não testei o microfone dele no jogo, então eu não joguei nenhum jogo com os amigos para poder falar se eles me ouviram bem e tal. Então isso ainda é uma incógnita. Qualidade sonora. Eu acho que eles têm um áudio muito bom, sabe? É consistente, tem bons graves e bons agudos. No geral, é um áudio bom. Porém, se você quer um áudio profissional,
esse fone não é para você. Eu acho que aqui você está comprando mais o cancelamento de ruído. O meu medo principal é que esse fone tivesse problema na bateria e o vendedor não estivesse me falando, né? Quando ele foi lançado, a autonomia de bateria dele era de 20 horas. E eu falei, putz, esse cara deve estar vendendo porque a bateria já deve estar falhando, acabando em um dia e tal. E eu resolvi fazer um teste. Então eu carreguei ele em 100%, comecei a usar às 9h30 da manhã e fui até às 2h30 da tarde, usando direto, sem desligar. E para minha surpresa, ele diminuiu só 10%. Então eu fiquei mais ou menos 5 horas usando, né, o fone. 10% em 5 horas, tá ótimo. Então a bateria está segurando muito bem. E eu acho que isso é até um bom dado aqui para você saber que a bateria vai durar bastante tempo, né? E eu já vi também na internet que é possível você trocar a bateria. É um processinho um pouco difícil, mas você consegue fazer em casa. Ali ainda no app você pode escolher se você quer muito cancelamento de ruído, pouco ou simplesmente não quer nenhum. E quando você escolhe essa opção de que não quer nenhum cancelamento de ruído, ele meio que ativa esses microfones para receber esse áudio e fica jogando para dentro do fone. Não tem delay, porém você claramente nota que não é um áudio natural, como se você não estivesse usando nada. Você vê que tá ao seu redor está meio microfonado, digamos assim. Você consegue ainda no aplicativo dar nome ali para o seu fone, mas infelizmente você não consegue ajustar os níveis, por exemplo, de grave, de agudo. E aí tem outros detalhes, né? Por exemplo, ele tem uma coisa que eu acho muito sensacional, que é, quando eu saio aqui do quarto para ir na cozinha pegar um copo d'água ou tomar um café, ele perde o sinal, lógico, porque a cozinha é longe do quarto, né? E aí quando eu volto e eu tô no meio do corredor, ele já identifica que eu tô de volta e já reconecta nos aparelhos. Então eu não tenho que sentar no computador, reativar tudo para poder usar de novo. Valeu a pena essa compra? Com certeza é a resposta. Simplesmente dei sorte, de tanto que eu fiquei em cima, pesquisando. Todo mês eu pesquisava esse fone durante alguns anos. E finalmente apareceu uma oportunidade de eu comprar. Talvez tenha sido o poder da atração, sei lá. Estou muito feliz com ele. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você se inscrever no canal e deixar um like aqui, que me ajuda demais. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever nos comentários ou me contactar pelo Instagram. Mas é isso. A gente se vê muito em breve. Valeu!